Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Quem é novo aqui no canal, para ficar sabendo, o Orando com Jesus vem falar sobre Jesus, vem falar sobre o amor e sobre a caridade. Nós trabalhamos com um livro do Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso estudo sempre é ligar, a pessoa com os ensinamentos do Cristo e trazer para o nosso dia a dia. Então, o nosso estudo sempre com base nesse livrinho, a gente vai estudando, vai refletindo, para trazer esperança, amor, fé e mostrar que nós podemos construir o nosso caminho. Então, vamos fechar os olhos, vamos agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, pelo trabalho que temos, pela família, por esse momento de estarmos ouvindo Jesus, abrindo nossos corações, permitindo que possamos compreendê-lo e fortalecer ele em nossas vidas. Que possamos abrir nossa mente para o aprendizado, que Deus nos ampare e nos fortaleça sempre. Que todo mundo possa reconhecer que não está sozinho, que tem alguém que nos ama, que nos ampara e que quer estar ao nosso lado. Não se preocupe, que a vida nos traz bons sentimentos. Às vezes, há momentos de recaída, há momentos de dor, mas são fases para o nosso crescimento. E não há dor maior que não possamos suportar, tendo em vista o que o Cristo passou e o que passamos é muito pequeno. Deus nos ampare sempre, nos fortaleça e que o pão de hoje possa alimentar o nosso espírito, seja físico, seja psicológico, seja de alma, que Deus possa mostrar a potência que Jesus é em nossas vidas. Bom, gente, continuando o nosso estudo, estamos no primeiro capítulo, não vim destruir a lei, estamos em Moisés, no item 2. Semana passada a gente falou sobre os mandamentos e hoje a gente vai falar sobre o comentário do Espiritismo, tá bom? Então eu vou ler aqui e depois a gente conversa um pouquinho, tá? No que for relevante. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países. Então, ele tá falando aqui dos 10 mandamentos que a gente leu, né? O que Deus, né, é o nosso Senhor, que a gente não pode tomar o nome dele em vão, lembrar de santificar o sábado, honrar o nosso pai e nossa mãe, não matar, não cometer adultério, não furtar, não prestar falso testemunho contra o nosso próximo, não desejar a mulher do nosso próximo, não desejar a casa, nem o servidor, nem a serva, nem seu boi, nem nada do nosso próximo. Então ele fala assim, que essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras leis são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos hauridos na servidão do Egito. Então aqui está mostrando que tem essas leis, né, que a gente acabou de ler, que são os 10 mandamentos, e tem uma outra lei que foi feita por Moisés, que era para um povo indisciplinado. Então, ele tentava auxiliar esse povo por um caminho um pouco mais seguro, né? Só que aí ele estava sendo obrigado a manter o temor, e aí tudo isso porque era um povo que era abusivo,
que era um povo que tinha a questão da servidão. Então ele tinha que lidar com o povo daquela época. Continuando. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, por isso que ele falou que era de Deus. Assim como fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. Então aqui está falando que era difícil Moisés colocar uma lei tão amorosa como Jesus colocou, porque o povo era muito duro. E aí, se eles não tivessem um temor a Deus, eles não iam ter a responsabilidade daquilo que eles fazem. Eles vão falar, deixa pra lá. E ia continuar fazendo as barbáries, compreende? Pelo menos é o que o livro aqui está nos falando. Continuando. A autoridade do homem deveria se apoiar à autoridade de Deus, mas só a ideia de de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda poucos desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus pensamentos: tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer fazendo delas um dever de extermínio. Então ele fala aqui que se Deus, que fez as leis mosaicas, fala que não pode matar e não fazer mal ao seu próximo, como que ele, como Deus, pode ir contra aquilo que ele está falando? Então, a essência de Deus só pode ser boa, é isso que ele está dizendo. E aí ele fala, as leis mosaicas propriamente ditas tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Assim como as leis que nós temos hoje, elas são transitórias. A gente, conforme vai passando os anos, a gente vai aprimorando as nossas leis humanas para nos aproximarmos do amor, não é mesmo? Então é isso que a gente tem que ter em mente de Moisés, tá bom? Bom, vamos fazer a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, fazei que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza e ó perfeição,
e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, que o Senhor ilumine cada um que está ouvindo, cada pessoa que está no nosso coração, e que o Senhor se expanda em luz e alegria por toda esta terra bendita, que muitos irmãos procuram por Ti. Que cada um de nós saibamos espalhar esse seu amor para que todos o encontrem e que você se faça presente diante de nossos corações. Obrigado, Mestre Divino, obrigado, Pai, que seja sempre feita a sua vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Tchau, gente. Até a próxima. Se gostou, dá um joinha e compartilha. Tchau!